Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9:18. Tema da semana: Filhos da Promessa. Está começando o programa Lições da Bíblia. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente, através da sua audiência, porque sempre a gente procura estudar a Bíblia com você, com a companhia de amigos que visitam o programa. E nesta temporada, já nos últimos 2 meses e meio, nós estamos estudando mais a fundo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma carta muito especial, com profundas lições sobre a salvação. Hoje estão visitando o programa 2 amigos que pela primeira vez estão com a gente e temos o prazer de apresentá-los. É o pastor Wycliffe Saraiva. O pastor Wycliffe, ele é o líder da Igreja Adventista da Associação Amazonas Roraima. É uma região maravilhosa ali desse imenso, maravilhoso Brasil. Eu já tive o prazer de visitar e já fica aqui o meu abraço a todas as pessoas desta linda região. E o pastor Wycliffe é o nosso presidente da Igreja Adventista naquela região. Pastor, bem-vindo aqui, viu? Obrigado, pastor Lanza. Uma alegria poder estar aqui hoje, compartilhando esses momentos maravilhosos aqui contigo. Deus seja louvado por isso. E aproveitar a oportunidade, eu queria estender um forte abraço àquele povo maravilhoso, como você disse, ali do estado de Roraima, do estado do Amazonas, ali em Manaus também, que tem apoiado o trabalho, o desenvolvimento e o crescimento da igreja ali naquela região. Sem eles, sozinho nós não fazemos nada. É verdade, é verdade. Aliás, sem esse povo maravilhoso que nos apoia, né, sem a família da gente, aqueles amigos que estão juntos no ministério, tudo fica mais difícil, né? Sim, Com certeza, eu entendo o seu motivo de gratidão. E um prazer recebê-lo. O pastor Wycliffe e eu fomos amigos de mestrado também juntos. Tivemos muitas alegrias ali e muitos choros também juntos. Também. Para conseguir terminar, né, meu amigo? Graças a Deus terminamos. Terminamos, graças a Deus, está tudo certo. Diploma na carteira, né, como diz o outro. Muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Lanza. Salvando as brincadeiras, é com muita alegria que a gente recebe você aqui. Obrigado, tá pastor. Bom? E com o pastor Wycliffe está também o pastor Adson Araújo. Pastor Adson, que lá na mesma região do Brasil, lá na Associação Amazonas Roraima, ele é o secretário, é o companheiro administrativo aqui, junto com o pastor Wycliffe, para aquela região. Você também é muito bem-vindo, pastor Adson. Muito obrigado. Agora você está numa função mais administrativa, num escritório, verdade. Mas eu me lembro de você como líder de jovens, líder de jovens. Liderando a galera mais vibrante da igreja. Com certeza. Foi um período marcante também, a gente teve a oportunidade de se conhecer naquela época. E hoje a alegria de poder trabalhar no Noroeste também, né? Uma igreja vibrante, já foi mencionado aqui, uma igreja que a gente aprendeu a amar e que a gente tem também recebido, da qual a gente tem recebido muito carinho, muito amor. Com certeza. O Amazonas e Roraima compreende uma região administrativa desafiadora, a gente compreende isso pela extensão, geografia. Mas o fato de termos uma igreja comprometida com o trabalho, isso tem feito toda a diferença e a TV Novo Tempo tem ajudado a expandir o nosso território também. Exatamente isso eu queria perguntar para vocês, né? Vocês têm recebido o sinal da TV Novo Tempo naquela região distante do Brasil. Como tem sido essa repercussão da TV Novo Tempo entre vocês lá? Solerte, dia após dia nós ouvimos assim, vários testemunhos dos lugares mais longínquos. Pastor Adson e eu, há umas 2 semanas atrás, estávamos no interior do Amazonas, onde não funciona nenhum sinal de celular, lá no Rio Maués. E ali, um senhor, conversando conosco em uma visita que fomos fazer, ele falou: poxa, pastor Wycliffe, que bênção tem sido a TV Novo Tempo aqui. Eu reúno os vizinhos, os amigos, e aqui nós assistimos todos os dias os programas da TV Novo Tempo. Nossa, que beleza. É algo assim, tremendo e a gente sente muita alegria em ouvir esse tipo de testemunho. Isso é muito marcante. Que bom, a gente fica feliz com isso. E os telespectadores sabem, né, que a gente sempre fala aqui em todos os programas que sem eles não teria sentido o que a gente faz aqui, não é? Com certeza. Todo o estudo da Bíblia, tudo aquilo que é feito na Novo Tempo, com o objetivo de levar o melhor da Palavra de Deus para quem está em casa. E vocês que estão assistindo sabem disso, né? Muito bom, amigos. Uma alegria recebê-los. Obrigado. Representando aqui essa região maravilhosa desse imenso e maravilhoso Brasil que nós temos.
Vamos começar com uma oração. Claro. Convido você em casa para orar. Pastor Wycliffe, ora para a gente, por favor. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos concede a vida. Obrigado, Pai, porque estamos agora na Tua presença para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor, e pedir compreensão, Pai, ao entendermos esse assunto que iremos agora abordar. Que ao entender possamos conversar da melhor maneira possível, mas que essa compreensão também, Senhor, passe a todos aqueles que estão nos ouvindo agora e que seja uma bênção também na vida deles, assim como foi na nossa vida. Cuida de cada um de nós, conduz esse momento, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Aqui no programa Lições da Bíblia, não só amamos estudar a Bíblia, como amamos oferecer para você a oportunidade de estudar esse livro sagrado. E todos os programas a gente oferece esta série de estudos princípios, porque estudar a Bíblia nos esclarece, nos dá a compreensão do amor maravilhoso de Deus e dos planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. E você pode receber esse material gratuitamente, quem sabe você está ligando a sua televisão na TV Novo Tempo e no programa Lições da Bíblia pela primeira vez. Então você pode solicitar esse curso que nós enviaremos para o seu endereço com muita alegria, totalmente gratuito, tanto o envio quanto o material. Trata-se de um material aí com mais de 100 páginas coloridas, muito bem diagramado, com temas bíblicos muito bem organizados, sistematizados, para você compreender melhor o plano de Deus, melhor o amor de Deus e melhor a salvação que recebemos através de Cristo Jesus. Você pode solicitar através do nosso blog, que está aparecendo em sua tela agora, o nosso endereço, novotempo.com/lições da Bíblia. Ao você entrar no blog, vai ter à sua direita um banner como este aqui, com esta capa. Você vai clicar em cima, vai preencher o seu cadastro e nós enviaremos. Se você não tem internet, você pode entrar em contato com a Novo Tempo através do telefone código de área 12 21 27 31 21. Está aparecendo aqui em sua tela também. E nós enviaremos para você, após você ser atendido pelos nossos atendentes, sempre em horário comercial, esse curso com muita alegria. Estude a Bíblia, porque isso nos mostra o caminho da salvação. Está certo? Neste momento, vamos direto agora para o vídeo do autor com o pastor Cliff Goldstein. Esse é um ponto particularmente especial para mim como um Goldstein, nascido e criado em um lar judeu, com pais, avós e tataravós, todo o meu pano de fundo, eu sou 100% sangue integralmente judeu. E há toda uma tensão entre o cristianismo e o judaísmo, a relação dos judeus com o cristianismo e com a salvação. Em primeiro lugar, a ideia de que os judeus possam ser rejeitados como indivíduos, eu posso dizer ao estar sentado aqui que eu sou uma prova viva de que Deus não rejeitou os judeus, pois eu estou aqui. E no fim das contas, essa questão da salvação, judeus, gentios, norte-americanos, sul-americanos, gregos, somos todos iguais diante de Deus. Somos todos pecadores. Somos todos nascidos em pecado. Fomos todos alienados de Deus pelo pecado. A morte de Cristo veio para nos tornar um só. O mundo, penso, está dividido em dois grupos, os que acreditam em Jesus e os que não acreditam, ponto. Quer você seja judeu, gentil ou qualquer outro. Deus não rejeitou nenhum povo individualmente. Ninguém foi como indivíduo rejeitado por Deus, não importa quem você seja. Em algumas coisas, o povo judeu, como Paulo afirma, tem algumas vantagens. Eles têm a lei, a aliança, tem toda a história aqui descrita. Infelizmente, 2000 anos de cristianismo ajudaram a criar uma barreira entre os judeus e o Messias judeu. Mas o fato é que judeus e gentios eram iguais perante Deus. Somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Muito bem, ouvimos o pastor Cliff Goldstein, muito importante ter esta visão de quem organizou este material. E amigos, um tema fantástico do livro de Romanos, nós já estamos na 10ª semana aqui no programa. E esse tema, o tema dessa semana Filhos da Promessa. Aliás, você pode ter acesso a esse conteúdo. Lá em nosso blog tem uma orientação especial para você ter acesso a esse conteúdo, para que tudo faça maior sentido em sua vida.
Eu queria que vocês dessem assim uma visão, logo na introdução, sobre o título da nossa discussão aqui essa semana, Filhos da Promessa. Rapidamente, cada um fala um pouquinho sobre essa visão do tema que nós vamos ter essa semana. Pastor Adson, vamos começar contigo. Pastor, a gente tem um material muito rico. O livro de Romanos é um oceano, você pode mergulhar nele infinitamente. Mas na medida em que a gente vai mergulhando, que a gente vai descobrindo e encontrando os temas e se situando também dentro do contexto, que particularmente eu considero que a lição desta semana tem nos ajudado a entender o valor de estudarmos a Bíblia dentro do seu contexto. Quer seja um contexto mais local ou uma visão mais ampla, porque Paulo faz muitas referências ao Antigo Testamento. Isso faz a gente também ter que buscar no Antigo Testamento, ou seja, a gente tem que ter uma visão mais holística, mais completa da Bíblia para entender exatamente o que o apóstolo quer dizer. Mas ele está falando dessa promessa. E que promessa é essa? Deus tem uma promessa de salvação, e essa é uma promessa inclusiva e ele espera que cada ser humano, em resposta a esse amor abnegado, desinteressado dele, aceite o convite, né? Se sinta convidado e aceite esse convite de salvação. Aliás, você falou muito bem aí com relação a esse ponto, não é, pastor Wycliffe? Porque às vezes muitas pessoas acham assim, não, a mensagem recebida no Novo Testamento, ela é diferente da recebida no Velho Testamento. E a gente já viu em semanas anteriores aqui no programa toda essa questão de que somos filhos de Abraão, de que Abraão também foi justificado, salvo pela fé. Ou seja, toda essa mensagem do Novo Testamento, os filhos da promessa receberam, porque também temos uma base lá atrás no Velho Testamento, não é? Pastor, e fica muito complicado compreender só a parte de Romanos ou Romanos sem buscar onde o apóstolo Paulo também observou, especificou, estudou para colocar, para que nós estivéssemos hoje aqui discutindo. Claro. Então, assim, nós precisamos buscar, ter essa busca, senão, como o pastor Adson falou, nós não vamos nos aprofundar e pegar, de repente, ali um texto isolado e compreender algo que não é aquilo que ele quis dizer. E isso nós vamos ver algumas vezes durante a discussão dessa semana também. É uma preocupação que a gente tem que ter, exatamente de perceber o objetivo de Deus, responder esse objetivo, mas se manter também, porque uma coisa é aceitar a verdade bíblica, outra coisa é se manter no caminho que essa verdade se propõe a nos conduzir, né? É exatamente isso, né? Há muitas pessoas que falam assim, não, eu sou uma pessoa cheia de fé, eu creio, mas de repente ela não pratica o caminho do Senhor Jesus, ela não anda na verdade. Como é que a gente pode entender esse tipo de pessoa que a gente encontra em toda parte, por onde a gente vai? Não, porque eu tenho fé, eu creio e tal, mas na hora de praticar, ela vacila, ela refuga, ela não consegue ir adiante, pastor Wycliffe. Pastor Lanza, nós temos que conseguir pontuar aqui alguns detalhes, e um deles é que uma pessoa só com a fé de ler, sem buscar esse aprimoramento, ela pode ter muita boa vontade, mas ela não vai conseguir compreender aquilo que realmente Deus quer dizer para ela. E dependendo do assunto que estamos abordando, aquilo lá que poderia ser uma bênção, acaba se tornando um fardo e até pesado. Algo que vai tratar também essa semana, algo que é até impossível dela fazer e ela imaginando que está fazendo certo, sendo que é algo muito mais simples e muito mais fácil de compreender se nós abrirmos as cortinas, as janelas e conseguir enxergar o todo, que é o que vamos tentar fazer um pouquinho. Exatamente. Agora, você tocou num ponto do fardo, né? Há pessoas que levam, às vezes, a questão da religiosidade como um fardo. Sim. O tema dessa semana, e amigos que estão em casa estão acompanhando, nós temos aqui exatamente um momento em que revela o fardo de Paulo. Qual era esse fardo, pastor Adson? Bem, o apóstolo Paulo, ele tem uma visão muito completa sobre a salvação. Ele entende que salvação é algo que depende de uma resposta humana. Prioritariamente, Deus escolheu o povo israelita para ser o depositário das verdades, né? Ou seja, os embaixadores das verdades, principalmente do plano da salvação. Ele entrega para esse povo essas verdades, ele os conduz ao longo dos séculos
limitados por essas verdades ou orientados por essa verdade. E esse chamado vem desde o Éden ou vem de Abraão? Como foi que Deus formou esse povo que teve esse legado? Muito bem. Bem, desde o Éden, a gente pode... Se nós olharmos a genealogia de Cristo, no livro de Lucas, por exemplo, ele, diferente dos demais, ele, ao invés de começar em Adão ou mesmo em Abraão, por exemplo, ele faz o contrário. Ele começa em Cristo e vai retrocedendo até chegar em Adão, certo? Então, sempre teve uma linhagem, desde o começo, desde Adão até os dias atuais, de um povo especial que Deus comissionou para ser aquele que ia levar sua mensagem a todo mundo. Agora, o fardo de Paulo é exatamente essa preocupação, porque a quem foi dada essa revelação? Ao povo israelita. E esse povo começa a perder vantagem em relação aos gentios descrentes da época, porque os gentios, conhecendo o plano da salvação, ou a salvação através de Cristo, eles imediatamente aderem a essa mensagem, enquanto o povo israelita começa a ficar um pouquinho para trás, limitados aos rituais dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento. Pastor Lanza, e o apóstolo Paulo, ele se incomoda com isso, a tal ponto de talvez preferir até ser excluído ali das coisas de Deus, mas não ver o povo dele perdido. Ele queria que o povo entendesse isso que o pastor Adson acaba de falar, ele queria que o povo entendesse mais um pouco, ou abrisse a mente, que a salvação estava em Cristo. E aí, nesse contraponto, o próprio apóstolo Paulo, ele ressalta as quedas do povo, mas que mesmo com essas quedas, né, pastor Adson, Deus tem o seu povo remanescente. Ele sempre tem alguém ali que vai continuar o trabalho. Apesar das inúmeras falhas humanas, um ponto-chave aqui nessa fala, pastor, é que Deus não falha. As diversas falhas humanas aconteceram, mas Deus sempre foi fiel. E em meio a essa fidelidade, ele sempre teve um povo remanescente. E esse povo remanescente, o apóstolo Paulo, ele fala abertamente que ele vai continuar existindo e ele faz um convite a todos, que é para se chegar cada vez mais próximo da verdade de Deus, que é Cristo Jesus. Nessa sua visão da falha, que Deus não falha, Paulo também argumentou que a promessa feita não tinha falhado. Quer dizer, Deus não falha e a promessa que ele fez ao povo de Israel não tinha falhado, porque alguns até se desanimavam, né? Acho que Deus falhou, a promessa falhou. E isso estava acontecendo. Acho que essa foi também a angústia que ele teve, não é? Os judeus continuaram, naquela época, continuaram esperando o Messias aparecer. Ele já tinha vindo. Ele já tinha feito o papel maior, que era ser o substituto do homem na morte. Ele passa pela dor, ele passa pela cruz. E agora, essa é a mensagem que tem que ser espalhada pelo mundo. Os gentios aderem a essa mensagem, enquanto os judeus permanecem aquém da aceitação. Digo no sentido mais amplo, ou seja, em sua maioria. Mas muitos judeus já imediatamente aceitaram a Jesus como Salvador. Perfeito. Eles não tinham conseguido entender que a salvação estava mais próxima do que eles imaginavam. A salvação estava ali à frente deles. Outra coisa que eles também não entendiam é que eles imaginavam que a salvação era só para eles. Eles não queriam abrir esse leque. E aí o apóstolo Paulo, ele entra mais fortemente nessa direção. Precisa abrir, não é só para os judeus, também para os gentios. Que é algo que Paulo combate o tempo inteiro. O exclusivismo judaico é uma tensão que Paulo está, recorrentemente abordando. Agora, muito bom vocês tocarem nesse assunto. O exclusivismo judaico. De alguma forma, quase 2000 anos depois de Jesus aí, da sua morte, nós temos que tomar cuidado com essa questão do exclusivismo. Como é que vocês têm olhado para o cristianismo pós-moderno, nesta visão perigosa do exclusivismo? Enquanto vocês pensam na resposta, a gente vai para um rápido intervalo e você não saia daí, porque a gente volta já. E passou tão rápido, já estamos de volta, apenas 2 minutos de intervalo, para a gente aqui voltar a discutir o tema que estávamos conversando agora há pouco, no primeiro bloco. E eu tinha feito uma pergunta para os amigos aqui a respeito do perigo que hoje o cristianismo pode estar correndo, semelhante ao dos judeus na época de Jesus, na época de Paulo, quando eles tinham uma visão muito exclusivista com relação à salvação.
Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso. Vamos ver aí. Quem é que quer começar? Eu gostaria de mencionar um texto bíblico que se tornou um texto central no nosso guia de estudos dessa semana. É Romanos 9, versículo 18. O verso diz assim: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Bem, esse verso levanta uma questão interessante. Essa questão interessante é se Deus tem preferidos, se Deus tem preferência por pessoas, uma e outra pessoa, por nações e nações. O mais importante, ao a gente falar sobre essa questão, o que eu considero importante ao a gente trabalhar essa questão do exclusivismo, é lembrar que todos foram escolhidos, todos foram chamados, todos nós fomos eleitos para a salvação. Então, quando eu, como um religioso, um cristão, porque eventualmente quem nos acompanha no Lições da Bíblia, necessariamente não tem que ser um cristão, ele pode ser um religioso de qualquer religião, mas quando eu, como um religioso, um cristão, me fecho na minha religião e limito a minha perspectiva de salvação, ou a salvação que essa religião oferece, apenas aos parâmetros daquilo que eu aprendi nos meus dogmas, eu estou limitando o poder de Deus de salvar. Então, Deus, ele tem interesse em salvar a todos, e isso aconteceu com o povo judeu, infelizmente, naquela época. Eles se enxergaram como o povo da promessa, eles se enxergaram como os escolhidos de Deus, como os detentores dos oráculos, responsáveis por espalhar essa mensagem de maneira diferenciada. Quando a gente lê o Antigo e o Novo Testamento, a gente percebe um método de evangelização diferente que Deus utilizou, mais focado na atração do povo para a percepção do valor da nação judaica. No Novo Testamento é o contrário, os apóstolos saem para pregar. No Antigo, Israel atrai as nações para si, mas a verdade é que, vendo toda essa grandeza, enxergando as revelações de Deus, tanto na inspiração dos profetas, quanto nas manifestações sobrenaturais, eles se sentem extremamente valorizados, como de fato foram. Aproveitando esse gancho e te colocando aí, te levantando uma bola que eu acho que vale a pena a gente continuar discutindo, além da sua ideia, pastor Wycliffe, essa questão que ele falou, às vezes nós encontramos mais pessoas hoje dispostas a seguir a tradição ou um dogma passado de pai para filho ou num núcleo religioso qualquer, como sendo a maior expressão da verdade, mas a gente não valoriza a Bíblia como a revelação de Deus que está acima da tradição, da cultura, de qualquer dogma, né? E aí vem o conflito, né? Exatamente nessa questão desse exclusivismo religioso. Né? Pastor Lanza, é nesse ponto, pastor Adson e pastor Lanza, que o povo judeu, ele se apegou ali. Por eles imaginarem esse exclusivismo, eu vou citar para vocês aqui, 9, versículo 3 e 4. Em linhas gerais, o apóstolo Paulo está falando aqui que eles são depositários da adoção, da glória, da aliança, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas. Os judeus eram depositários de tudo isso aqui. E isso fazia com que eles se achassem simplesmente só os exclusivos. E aí entra o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo entra e diz assim, não, a salvação é para todos. Vocês são depositários disso sim, mas... Aí eu achei interessante, pastor Adson, o que o autor da lição coloca aqui. É igualmente importante perceber que mesmo sendo do sangue certo, da família certa, da igreja certa, você pode estar perdido. Se você não conseguir entender a promessa de Deus na tua vida, você pode fazer tudo certo, pastor, isso que o senhor acabou de dizer. Pode ter todos os seus dogmas, pode cuidar tudo como acha que deve, e até da maneira correta aos olhos de todos, mas se não for filho da promessa, se não quiser fazer e usar e aceitar a promessa que Deus deixou, que é o seu filho, de nada vai valer. Era o mesmo pecado do exclusivismo judaico. E com relação aos eleitos, pastor Adson, que dá para puxar um pouquinho essa questão do exclusivismo, às vezes eles falam assim, não, mas nós somos eleitos, né? Nós somos os escolhidos. Qual a visão de Paulo sobre os eleitos na palavra de Deus? Ou seja, ele predestina uns para a salvação e outros para a perdição? Esse é um debate muito interessante. O que é interessante entender? E Romanos vai nos ajudar, Romanos 9, que é a base da nossa reflexão da semana, vai nos ajudar a entender isso. Quando a gente lê esse texto, que Deus tem misericórdia de uns e endurece a outros, dá a impressão que ele tem preferidos e que ele está escolhendo alguns para serem salvos e outros para se perderem. Mas isso não condiz com a visão bíblica, como a Bíblia descreve
a intenção de Deus em relação à humanidade, não condiz. Portanto, o que Paulo está tentando trabalhar nesse capítulo em especial é a ideia de que Deus escolheu alguns, sim, para missões específicas, ou seja, a uns ele dotou com o dom do ministério, da pregação, do ensino, profetas, e essa função específica, ela deve fazer repercutir a missão de Deus, ou seja, a proclamação da verdade de Deus em todo o planeta Terra. Agora, é natural que quem faz a escolha é Deus. E a Bíblia também é específica no Novo Testamento, dizendo que é o Espírito Santo, é o Espírito Santo quem distribui esses dons. Agora, se ele escolheu alguns para pastores e outros para profetas e mestres, aí é uma questão de Deus. Ou seja, é prerrogativa de Deus definir a quem ele vai escolher. Então, o tema aqui, o debate de Paulo, ou a abordagem dele, não trata de se Deus escolheu um ou outro para salvar. É o fato de ele ter escolhido um e outro para desenvolver uma missão específica dentro do plano da salvação. Pastor Adson, e dentro desse objetivo, o próprio Deus, pastor Lanza, é o maior interessado em que a obra avance das mais variadas formas. Claro, ele quer que todos conheçam e entendam que ele deu o seu Filho por mim, por você e por todos que estão nos ouvindo agora. Exatamente. E quando ele toca na questão dos eleitos, às vezes passa na mente que, não, escolheu alguns, como você falou, pastor Adson, não, esses aqui vão se perder, esses aqui vão se salvar. Não, ele tem o direito de escolher quem ele quer para as missões, para os momentos específicos da igreja, da história da humanidade. E em cima disso, às vezes tem uma confusão. Não, ele escolheu para a perdição, não. Aqui a própria edição fala que Esaú, ele teve a sua própria escolha. Esaú não foi deliberadamente excluído ou por algum decreto divino, de forma nenhuma. Deus sempre escolheu ali, ele teve a linhagem, ele pegou a linhagem de Abraão, depois ele escolheu Isaac, e aí ele foi para Jacó. Então a gente tem que entender os desígnios de Deus. Então, nessa questão, pelo que a gente está entendendo, Paulo não está falando sobre esta eleição como salvação individual. Não. De forma nenhuma, pastor Lanza. Aqui, esse que é o detalhe que nós abordamos bem no iniciozinho da lição. Quando nós pegamos somente aqui, nós vamos talvez passar uma imagem disso, mas quando pegamos o contexto e estudamos, nós vamos entender. O apóstolo Paulo não estava falando em salvação individual, mas funções específicas às quais Deus escolhe aqueles que Ele chama. Perfeito. Indivíduos, nações. Sim. O exemplo do próprio povo de Israel. Sim. Ou seja, ele escolhe Israel, entrega a mensagem, revela a verdade, revela o plano da salvação. Os israelitas tinham um ritual de sacrifício de cordeiros, que era uma revelação, uma metáfora do plano da salvação. E essa metáfora deveria ser ensinada, essa história deveria ser contada ao mundo inteiro. Eles não deveriam limitar isso apenas ao povo israelita, ao povo judeu, mas deveriam levar a todas as nações. E a gente tem exemplos de nações que foram aderindo a essas verdades e foram sendo atraídas e também descobrindo a salvação em Cristo Jesus. Perfeito. Através daquela metáfora. Pastor Lanza, de repente, para ajudar mais um pouquinho nesse tema, se nós buscarmos em outro texto, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Ninguém nasceu com o rótulo de que aquele está perdido. Todos nasceram para ser salvos. Mas existe o livre-arbítrio. Eu posso escolher, você pode escolher, você pode escolher. Mas nós, quando Deus nos formou e permitiu que viéssemos aqui, assim como diz em Efésios, foi para a nossa salvação. Aliás, o tema dessa temporada, desses 3 meses de estudo, a gente percebe que ele está passando quase que semanalmente por esse ponto. Sim. As nossas escolhas, onde é que nós estamos colocando as nossas escolhas. Porque naquilo que se refere à salvação, Sim. De você que está em casa e a gente que está aqui no estúdio, de todos nós, esse tema passa pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso poder de decidir e escolher a quem vamos servir, o que vamos fazer, de que lado estaremos, o que decidiremos. Essa é a maravilha de Deus ao ter criado o ser humano. Nos dá liberdade para escolher aquilo que queremos. Eu gosto de dizer uma frase e repito, porque ela é importante para o meu crescimento espiritual também. Salvação não é uma questão de sorte. Salvação é uma questão de escolha. E no final, quem escolhe é cada um de nós. Exatamente. Existe um verso em Lucas, capítulo 13, verso 5, que diz assim:
a última parte do verso diz assim: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então eu posso também criar uma outra imagem aqui, que arrependimento é sinônimo de salvação, a ausência de arrependimento é sinônimo de perdição. Então, se isso aqui é um princípio, não está limitado ao judeu. Exatamente. E Paulo bate forte nessa tecla. Com ele certeza. Fala do judeu, ele fala do grego e dos gentios de forma geral. Um outro ponto aqui do nosso manual de estudos, ele está mais circunscrito ali no capítulo 9, versos 17 a 24. Sim. Quando Paulo fala de mistérios. Que mistérios são esses? Só para a gente poder deixar bem claro aqui. Pastor Lanza, a nossa mente, ela é tão pequena e finita que nós não vamos conseguir entender Deus. O tempo que estudarmos aqui nessa terra, nós não vamos conseguir. Mas Deus se revela de algumas formas, esses mistérios, que nós podemos compreender o amor dele para comigo, para com vocês e para quem está nos ouvindo. Quando a gente fala de mistério, e esse texto especificamente, ele vai falar sobre endurecimento de coração. Mas, poxa, por que Deus endurece o coração? Ele não é amor, ele não é salvação? Como é que a gente entende esse endurecimento? Como é que a gente entende a bondade dele, o amor em paralelo a isso? É isso que ele começa a destrinchar a partir daqui. E ele dá o exemplo aqui, o autor da lição, de Faraó. Quando ele olha para Faraó, e o texto bíblico diz que ele endureceu o coração de Faraó, aquele endurecimento, pastor Lanza, pastor Adson, não foi um endurecimento para a perdição de Faraó. Aquele endurecimento foi um endurecimento para que o povo do Egito visse quem era Deus. Sentir a majestade de Deus, como aquele era o maior Deus que existia. Os outros não eram Deus verdadeiro. Aquele apelo ali para Faraó, endurecimento, foi também para burilar, garimpar o povo de Deus que estava ali aprisionado também há tempos. Enxergando todo aquela demanda, aquele debate, aquele confronto entre o Deus de Moisés e os deuses do faraó, né? E os deuses que estavam ali. Então, olhando por essa perspectiva, nós conseguimos entender palidamente e um pouco mais profundamente com o apóstolo Paulo, que esse endurecimento era para o bem e não para o mal. Era para o bem e não para o mal. Só que, quando falamos assim, nossa, porque Deus fez isso? Foi para salvar. Nada mais do que ele estava dando tempo para que Faraó se arrependesse e também fosse salvo. Interessante isso. E Paulo não está explicando isso detalhadamente. Isso é o pano de fundo da reflexão dele. Mas é o pensamento que está por trás. Ou seja, enquanto Deus endurece o coração de Faraó, e a palavra para endurecer aqui é uma palavra que tem sentido de incitar, de provocar. Ou seja, Deus está provocando Faraó e fazendo com que ele resista mais a ele, e na medida em que Faraó resiste libertar o povo de Deus, Deus faz mais, realiza mais uma manifestação. Começou transformando as águas do Nilo em sangue. E ele vai mandando enxames de gafanhotos, de moscas e as rãs. E na medida em que Faraó vai resistindo a isso, Deus vai revelando mais o seu poder. E esse contraste é exatamente para mostrar a superioridade do Deus de Moisés. E aí vem o texto bíblico interessante, quando a Bíblia diz os meus pensamentos, Deus dizendo, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, os caminhos de Deus são maravilhosos, são mistérios em muitos momentos. Sim. A gente aceita pela fé tudo aquilo que Ele nos dá, não é? Pastor Lanza, por isso que é importante conhecermos, pastor Adson, o caráter de Deus. Porque quando conhecemos o caráter de Deus, através da Bíblia, através do apóstolo Paulo aqui especificamente, nós vamos entender que Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de nenhum ser humano. Ele é amor. Quando compreendemos esse caráter, nós podemos ler textos como esse, mistérios, como diz o tema do autor, mas conseguimos colocar isso em prática e compreender que Deus é amor. Talvez uma síntese disso aqui seria entender que nem sempre vamos compreender. Exatamente. Mas, se estamos na mão de Deus, se aceitamos Deus como nosso Salvador, Jesus como nosso Salvador, nós estamos em boas e as melhores mãos que poderíamos estar. Pastor Igor, essa é a confiança que Deus quer que a gente tenha nele. A confiança de um filho que acredita no seu pai, a despeito de não conhecer tudo a respeito da própria vida. Ele é uma criança. Vamos usar um exemplo de um menino de 5 anos, 10 anos aqui. Ele não tem toda a experiência da vida, mas ele acredita que os conselhos do pai são seguros.
e ele vai aceitando esses conselhos. Na medida que ele vai crescendo, ele vai aprendendo mais. E Deus não é egoísta. Aliás, vocês são pais, né? Eu também sou pai, só que eu já sou pai de jovens, você é pai de um garoto pequeno, né? 12 anos. Você já tem filhos sim, pequenos também, de 11 né? e uma de 11 e de 7. A gente vê quando os filhos são pequenos, que eles estabelecem a confiança na gente, ela é cega, eles olham para a gente como aquela autoridade quase que de Deus, né? Nós somos Deus para eles. Pastor Lanza, interessante, entrando nesse assunto, eu acho que o pastor Adson estava também, nós estávamos navegando no Rio Negro. É um rio muito largo, né, pastor? Muito largo. Que lindo, eu conheci ali, pastor, maravilhoso. Que lindo. De vez em quando pula um boto, sobe, vai. E nós estávamos navegando e, de repente, o motor do barco que nós estávamos, era um barco médio, ele começou a dar um certo tipo de problema e ele estava bem devagarinho. Nós conseguimos ainda um sinal, entramos em contato e uma lancha veio ao nosso socorro. Falando em confiança. Quando você está dirigindo, você não troca de carro de um para o outro com o carro em movimento. É loucura. Mas no rio nós temos que trocar com os barcos em movimento. Emparelhou a lancha próximo ao barco. E a pessoa que estava pilotando o barco disse: pastores, podem vir. Vêm os pastores e ajudem a segurar depois os menores para passar para outro barco. E os dois em movimento. Aí o que vem mais rápido desacelera e o outro vai acompanhando. E eu entrei, e aí chegou o momento. Minha esposa entrou, peguei também, e aí chegou o momento das crianças. E aí, quando olha para as crianças, uma alegria. Parece que não tem noção do perigo que tem aquilo. Mas é só dizer: vem que papai segura. E eles vão. Eles se jogam. Eles vão. E ainda vão rindo. E a gente preocupado, né? Segurar direito, vai cair no rio. É isso que Deus faz conosco. Exatamente. Nós não entendemos, às vezes, os mistérios, esses mistérios. Muita coisa nós temos como compreender e pôr em prática, mas algumas coisas só a eternidade. Exatamente. Pastor Lanza, em cima disso, há 100 anos atrás, no máximo, é que a humanidade conseguiu entender que para se ter um procedimento cirúrgico, precisava esterilizar a mão. Há 100 anos atrás, bem aqui. Ou seja, o processo de confiança, ele, como eu disse, ele é um processo, ele leva tempo, e como filhos de Deus, temos que confiar nesse Deus que não falha, nesse Pai amoroso que não falha, e que estabelece essa relação de confiança e pede essa relação de confiança de todos nós. Vamos dar uma pausa, a gente volta já após o intervalo. E chegamos ao último bloco do programa desta semana aqui no Lições da Bíblia, onde estamos conversando sobre um tema tão fantástico da palavra, do livro de Romanos, entendendo o que é sermos realmente filhos da promessa. E amigos, pastores Adson e Wycliffe, amigos que vêm lá da região amazônica, nos ajudando aqui na conversa tão boa dessa semana. Chegamos a um ponto em que Paulo usa um exemplo do Velho Testamento, de Oséias. O que Paulo tinha em mente, pastor Adson, ao expressar este exemplo do Velho Testamento? Eu vou tentar dizer de forma simples que é um esforço para incluir pessoas. Isso aqui é o Deus inclusivo da Bíblia, é o Deus inclusivo que se revelou em Cristo Jesus, mostrando aceitação. E ele vai usar aqui, vai fazer alusão a Oséias, né? O profeta que, de forma ousada, se casou com uma prostituta, teve filhos e na medida em que esses filhos vão nascendo, os seus nomes vão revelando, assim como também o profeta Isaías, esses nomes vão revelando, vão dando dicas, ou seja, é Deus dando dicas, o profeta ilustrando através da sua vida familiar, de uma esposa que volta e meia fugia, que traía, até porque ela era uma prostituta, então ela tinha esse vício sexual, e ela fugia e o traía, e ele a trazia de volta, e ele vai revelando exatamente esse esforço de Deus de aceitar, receber de volta e de converter a situação de perdido em salvo. E o nome Ami é exatamente isso. Na verdade, Oséias, ali nos versos 25 e 26, o apóstolo Paulo diz assim: assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu
ao que não era meu povo e amada a que não era amada. Ou seja, o exemplo da esposa de Oséias nesse ponto, não é, pastor Wycliffe, é justamente uma comparação para com o povo de Israel, que vivia longe de Deus, o abandonava a todo momento. É nessa linha que Paulo queria... Isso, Deus é tão maravilhoso que mesmo as diversas vezes, as diversas escapadas do povo, Deus não iria deixar de amar. Deus não iria abandoná-los. E fez isso justamente ali com a vida de Oséias, como o pastor Adson acaba de citar. E quando nós pontuamos, pastor Lanza, o povo se prostituiu também. Uhum. Mas Deus não abandonou. E logo na sequência, houve uma reconciliação. E aquilo que era Ló, Ami, passa a ser Ami, passa a ser povo dele novamente. Uhum. Agora é povo dele. É povo dele que ele não tem interesse em largar nem perder. Uhum. Há uma reconversão. Há uma reconversão. É povo de Deus, se perde pela desobediência, Deus traz de volta. É povo, como ele diz, é Ami, se torna Lo-Ami e volta a ser Ami novamente. Pastor, e um detalhe... Isso é um termo hebraico, sim, né? Sim. Um detalhe que nós podemos pontuar aqui para ajudar a clarear, o Ami, o retorno, o povo meu, não é só para judeus. Eles incluíam também os gentios. Ou seja, mais uma vez confirma aquilo que nós falamos no bloco passado. Ou seja, filhos da promessa não eram apenas mais aqueles que tinham um legado lá do Velho Testamento. Não. O Ami, meu povo, também incluía os gentios. E aqui, mais uma vez, entra aquele comentário lá. Não era só para os judeus, mas era para gentios, portanto, o evangelho é para todos. É verdade. O evangelho é para todos aqueles que aceitarem. Verdade, pastor Wycliffe. Paulo entende isso, Paulo enxerga bem isso e Paulo sofre porque agora ele está percebendo... Ele era judeu também, ele estava entendendo a história do povo dele, né? E assim como Moisés no Antigo Testamento, o pastor Wycliffe mencionou aqui no começo, quando Moisés chega para Deus e diz, Deus, se o Senhor vai matar esse povo, então risca o meu nome também. E Paulo está sentindo a mesma coisa, ele está sentindo essa tensão de perceber um povo que foi tão beneficiado, que teve tantos privilégios e que está abrindo mão desses privilégios por não aceitar Cristo como Salvador. Pastor Lanza, quando pegamos o povo, e vamos diminuir um pouquinho isso, vamos pegar vocês. Quando a gente tira para a nossa vida particular, a gente pode ver como Deus tem interesse extremo mesmo, em ter eu morando com Ele pela eternidade, em ter vocês morando com Ele pela eternidade. Quando a gente consegue ver isso e compreender o tamanho desse perdão, vai e volta, como o pastor Adson acaba de dizer, vai e volta, nós podemos descansar mais ainda nele, sabendo que Ele não quer perder nenhum sequer. Exatamente. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que anda distante. E de repente você passa por uma fase na sua vida em que você está distante do Senhor Jesus e às vezes tem uma sensação de que Deus está longe de você. Não, Deus está sempre perto. Ele tem interesse na sua salvação, como na minha, como na de todos nós. Ou quem sabe você conhece alguém, ou tem um filho, ou um cônjuge, ou um familiar, um amigo que está distante de Jesus e você sofre por isso. Lembre-se, Deus ama todas as pessoas e todos somos filhos da promessa desde que abracemos essa promessa do Senhor Jesus, não apenas judeus, mas todos os gentios. Bom, graças a Deus, porque eu não sou judeu, né? Porque eu estou dentro do povo gentílico, né? A minha linhagem é essa, senão eu estaria perdido se fosse apenas para os judeus ainda a manutenção dessa promessa no Novo Testamento. É verdade. Né? Pastor, falando em perdão, que foi a temática disso aqui, Deus perdoar o povo. Pastor, falando em perdão, a gente pode ampliar também para mim, para vocês. Se a gente parar e pensar um pouquinho lá em Mateus 8, quando Deus diz, onde Jesus diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7. Quando nós temos ali em Mateus 6, a oração do Pai Nosso, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Observe que até na cronologia do nosso estudo, nós temos lá o povo que vai, que volta, que é perdoado, mas também nós podemos ter uma aplicação pessoal, pastor, como o senhor acaba de dizer. Eu também posso entender que eu sou perdoado, eu também posso oferecer perdão, também posso dar perdão, eu também posso fazer aquilo que Deus ensinou, que fez com o seu povo, que faz comigo, eu também posso fazer com o meu próximo. É exatamente isso, esse é o ponto. E quando Deus usa essa metáfora extravagante do profeta Oséias,
E Paulo pega esse gancho, é mais uma forma de gritar que a salvação é para todos. E é uma forma também de demonstrar que Deus, ele pode nos trazer de volta. Mesmo Exato. que você tenha ido muito longe, mesmo que você tenha um dia conhecido o Evangelho, a verdade bíblica, se afastado de Deus, mas não importa quão distante você esteja, Exato. Deus tem uma porta aberta, Ele quer te trazer de volta. Dentro dessa visão, quando a gente olha para o povo judeu e para o povo gentio, após a morte do Senhor Jesus, ali no Novo Testamento, um novo contexto teológico para a salvação, que é o que o livro de Romanos está falando, né? Paulo está escrevendo uma carta muito contundente, abrindo a salvação não apenas para judeus, mas para todas as nações. Sim. Todos somos filhos da promessa, desde que abracemos a promessa. Isso não pode dar uma ideia, ou talvez isso estivesse até na mente de Paulo, quando ele poderia pensar assim, bom, eu preciso esclarecer esse ponto, porque alguns na igreja estão achando que os gentios, eles vêm pela fé. Sim. E os judeus são legalistas. Eu preciso equilibrar esse assunto, porque dá a impressão que um vive pela fé, o outro pelas obras, e na verdade ele queria juntar esses dois grupos para que vivessem em paz na comunidade. É essa a visão, pastor Wycliffe? Pastor, o próprio autor da lição, ele faz um comentário assim tremendo em cima desse assunto. Uhum. Os gentios, eles não estavam buscando nada. Eles estavam lá vivendo a vida deles. Mas quando eles encontraram a justiça de Jesus, de Deus, que vem da fé, eles abraçaram. Eles não deixaram para depois. E em contrapartida, os judeus, eles estavam buscando se salvar somente pelas obras que eles faziam, boas obras. Exato. Mas eles não tinham, pastor Lanza, eles não tinham entendido ainda que deveriam buscar pela fé e não pelas obras. Exatamente. Talvez aí seja o ponto-chave da questão. Seria o problema talvez mais perigoso para ambos, né? Tanto para judeus quanto para gentios. Sim. Porque um acusava o outro grupo, né? Sim. Quando o gentio vive da sua maneira e o judeu... Havia uma tensão entre eles. Havia um clima tenso dentro da igreja, né? E Paulo queria resolver isso, pastor Adson. Sim. Ele quer resolver isso para não deixar o gentio também cair no orgulho de se achar melhor do que o judeu, que está se limitando ali, que está muito apegado aos antigos rituais. E a gente tem que entender, né? Você passa uma vida inteira apegado a valores, tradições, não é uma coisa tão simples de você se libertar. E aspectos cerimoniais importantes que eles tinham, claro, mas que tinham perdido o sentido na cruz, né? Como circuncisão, etc. Exatamente. E agora é o momento de trazer o equilíbrio entre os dois grupos. E aí aparece o termo remanescente, né? Que é um termo interessante. Ou seja, ao longo dos séculos, desde a criação até hoje, Deus sempre teve um povo fiel. Remanescente é isso que significa, né? Sim, exatamente. Os nossos amigos que estão em casa poderem entender. O termo remanescente que Paulo utiliza e que é muito citado no Antigo Testamento, principalmente o profeta Isaías, né? Ele menciona muitas vezes. Ele faz menção, e a gente pode entender tanto quanto esse povo fiel, esse restinho, né? Porque Paulo usa o termo ainda, citando o Antigo Testamento, ainda que Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, não é a questão de somente pertencer ao povo, é a qualidade da religião que você pratica, da fé que você expressa, uma vida de fidelidade e obediência, que o judeu entendia muito bem, baseado na questão do respeito à lei, aos códigos e à lei, aos 10 mandamentos. Mas o elemento da fé, que é o apego àquilo que havia de mais sagrado no plano da salvação. E o que há de mais sagrado no plano da salvação? Jesus Cristo é o Salvador. É isso aí, graças a Deus. E quando não entendemos isso, nós temos uma pedra de tropeço, como o apóstolo Paulo fala. E aqui é interessante porque você vê a figura de Jesus sendo comparada a uma pedra de tropeço. O texto aqui, Romanos 9:33, diz que eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, para um grupo, Jesus estava sendo uma pedra de tropeço, porque eles não conseguiam aceitá-lo como o verdadeiro Messias, aquele que derramou o sangue para salvá-los. Eles não conseguiam entender isso. Pastor Wycliffe, eles usaram tanto essa ilustração através daquele ritual antigo do sacrifício de cordeiros no templo, né?
e não conseguiram, entendiam que viria um profeta, um salvador, mas eles não conectaram isso com a pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. Isso. E da mesma forma que eles eram pedra de tropeço ali, aqueles que entendem e aceitam a justificação, a morte de Cristo, aquilo se torna o quê? Uma rocha, uma rocha segura, uma rocha eterna, a rocha que vai te levar à salvação. E é citado nos Salmos, é citado em Deuteronômio e outras passagens. O próprio Cristo se identifica como a rocha, o fundamento, a pedra fundamental sobre a qual a igreja... E de repente Paulo coloca, ele tornou-se pedra de tropeço para alguns? Sim. Né? Ou seja, aquilo que era fundamental, pedra angular, principal numa construção, poderia trazer tropeço para muita gente de acordo com a compreensão da messianidade, dos aspectos de salvação que Jesus veio oferecer. Alguém citou, eu não me lembro do autor agora, mas usa uma outra ilustração interessante sobre como as pessoas reagem à explanação da verdade, né? E usou-se a figura da cera e do barro. E em relação ao sol, o mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. É isso mesmo, exatamente. Depende do momento, das circunstâncias, né? Amigos, eu tenho aqui 30 segundos para cada um, para vocês fazerem o resumo do ponto principal na ótica de vocês. Pastor Wycliffe, na sua opinião, o ponto principal dessa semana, 30 segundos, por favor. Pastor Lanza, para mim fica bem claro que eu tenho que entender e tentar ver que a vontade divina é para salvar todos. Amém. Tanto judeus quanto gentios. Quando eu tenho isso claro na minha mente, eu consigo alcançar a todos. Então, para mim, pastor, o ponto-chave é: Amém. Eu preciso entender que a vontade divina é para todos e que meu principal objetivo aqui deve ser buscar a salvação. Não adianta conquistar o mundo e perder a vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Pastor Wycliffe, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente se vê aqui na próxima semana, se Deus quiser. Pastorados, também seus 30 segundos, por favor. Eu gostaria de incentivar os amigos que estão nos acompanhando a estudar a Bíblia, a permanecer estudando com perseverança, a tentar entender as mensagens dentro do seu contexto, a harmonizar algumas afirmações dos escritores que muitas vezes dão a entender que Deus escolheu uns e outros para a salvação e outros para a perdição. Isso não é verdade, nunca. E perceber que há um convite permanente, contínuo da Bíblia para a salvação. Amém. Pastor Adson, muito obrigado também pela sua participação. A gente se vê aqui na semana que vem para mais uma discussão gostosa da Palavra de Deus. Espero que você tenha gostado, que tenha servido para a sua vida espiritual. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê aqui no programa da próxima semana, Lições da Bíblia. Um abraço para todos.